A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar o terceiro trimestre de 2023. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. São 13 lições e o comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. Preparou 13 lições com assuntos pertinentes, relevantes para os dias atuais, onde a igreja está passando por grandes tribulações e precisa realmente acordar, despertar para avançar, como o próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos. Ó Pai, eu te peço mais uma vez, ser conosco nesse terceiro trimestre de 2023. Precisamos que o Senhor a cada dia possa abrir o nosso entendimento para poder compreender a Tua Palavra. Entendendo que a Tua Palavra é a única verdade absoluta diante de um mundo cheio de mentiras, cheio de incertezas. Mas eu quero te pedir, Pai, nos ajuda a amar a Tua Palavra, guardar no coração e praticar em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lição 1, 2 de julho de 2023. A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Texto áureo: e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituição e abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Verdade prática: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Quem é a grande Babilônia? Esse acontecimento será antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento? Esse texto, Apocalipse capítulo 17, esse tema é um tema complexo, com diversas interpretações. Muitos fazem uma exegese para trazer uma interpretação humana, uma doutrina humana, mas a Bíblia nos orienta que temos de ficar com a Bíblia, fazer uma boa exegese e não uma exegese, certo? Mas ao longo do estudo, eu irei revelar essa grande verdade. Quem é a grande Babilônia? Leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao versículo 6. Introdução: o Apocalipse é a revelação de Jesus, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global que vivemos. Palavra-chave: Babilônia. O que significa Babilônia? É falta de ordem, confusão, Babel. Babilônia é o sinônimo para todo o sistema mundial que tem sido dominado por Satanás ao longo da história, aplicando seus planos perversos aos aspectos políticos, religioso, econômico e comercial. Tópico 1. Babilônia e seus significados. Parágrafo 1. A grande prostituta. A personagem é apresentada como uma grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao 2. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essa expressão apontam para a idolatria, isso é, a prostituição espiritual. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Parágrafo 2. A mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é descrita como uma grande prostituta.
Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reino e luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias em consciência repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. A união entre o cavaleiro, mulher e a montaria besta simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político, espírito da Babilônia. Parágrafo 3. Mistério, a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendada. Mistério, a Grande Babilônia. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Babilônia é a responsável pelos assassinatos dos santos e das testemunhas de Jesus, simboliza o espírito de perseguição e a destruição da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. O Deus que eu acredito, o Deus que você acredita, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de tudo e de todos, o Criador de todas as coisas. Por isso, Deus criou um povo, separou e se tornou um povo chamado, um povo escolhido. Mas o diabo é o adversário de Deus. Ele quer sempre realmente destruir aquilo que Deus está realmente querendo realizar. Mas ele não consegue porque ele já é um derrotado. Ele vai trabalhar para realmente trazer mentira, porque a única coisa que o diabo fez e produziu é a mentira. Ele é o pai da mentira. João 8,44. Sendo assim, Deus prepara uma igreja, uma noiva para receber o seu noivo. Uma igreja pura, uma igreja sem mácula. E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, está escrito: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A igreja tem de estar se preparando como uma virgem, esperando o seu noivo, esperando o seu esposo, que é Cristo. Mas o diabo não tem esposa. O diabo tem prostituta. O diabo tem mulher que se prostitui. Ou seja, o diabo não tem Jerusalém. O diabo tem Babilônia. Observe que é ao inverso. É trevas versus luz. E nós temos de estar entendendo que o inimigo, ele é um derrotado. Ele não vai avançar. Ele não vai ganhar essa batalha. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Mas não podemos brincar. Porque no mundo jaz o maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Diz a Bíblia: mas nós, como igreja, temos de estar vigiando para essa grande realidade dessa meretriz que se prostitui
com todos no mundo religioso, político, econômico, cultural, para corromper a nossa mente, a nossa fé em Cristo Jesus. Mas precisamos estar vigiando para não cair em tentação. Tópico 2, o espírito da Babilônia. Parágrafo 1, no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna a ser humano, amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 4. Além disso, o argumento da liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento moral. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que viesse um anjo e pregasse um outro evangelho, que não seja o evangelho de Jesus Cristo, que seja maldição, anátema. E nós temos de conhecer a Bíblia para ficar atento diante das distorções que o inimigo vem introduzindo de forma sutil dentro da própria igreja também. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O secretismo mistura o sagrado e o profano. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. No sistema religioso, infelizmente, o apóstolo Paulo já sinalizava a Timóteo que não era para ele amar o dinheiro, porque quando passamos a amar o dinheiro, começamos a realmente nos corromper diante de vários aspectos. E aqui no sistema religioso, infelizmente, tem muitos fazendo dessa forma. E o Evangelho de Jesus Cristo significa a renúncia diária, todos os dias. Mas aí estão envolvendo, introduzindo uma teologia da prosperidade dentro da igreja que não está mais disfarçada, é algo realmente que está bem escancarado, é uma teologia inclusiva. No relativismo não tem nada a ver, isso é normal. Também a própria maçonaria dentro da igreja, introduzindo vários pastores, que inclusive tem igrejas hoje que já é dividida, porque tem uma igreja, que eu não quero citar nome, mas uma igreja que tem um grupo de pastores maçons e o outro grupo de pastores que não aceita a maçonaria dentro da igreja, mas infelizmente a igreja está sendo atacada, e aí você percebe que é os próprios líderes infelizmente se corrompendo, é pastor querendo se tornar político, se envolver na política. Quando foi que Deus, Jesus, mandou um pastor ser político? A orientação de Jesus é ir por todo mundo e pregue o evangelho. Quando o pastor sai da igreja, muda a visão dele, que é o quê? Apacentar o rebanho de Jesus. O pastor não tem ovelha, a ovelha é de Jesus. Mas os pastores, infelizmente, não são todos, mas uma minoria, na verdade, né? Estão se inclinando para a política, abandonando o rebanho de Deus e cuidando da vida secular. E Deus realmente chamou os pastores para cuidar de uma vida, da vida espiritual. Mas, infelizmente, tem alguns até que se desvia por conta de não ter uma renda. Mas imagine daqueles que recebem da igreja e mesmo assim abandona, Deus irá cobrar de cada um de nós, se tomarmos uma atitude igual a essa. Então, a igreja, infelizmente, o sistema religioso tem realmente, infelizmente, tomado atitudes, não só a igreja evangélica, como as demais religiões estão realmente se inclinando para o materialismo, para o dinheiro, para o amor, e muitos mercenários, pastores
cães gulosos, como diz lá em Isaías, né? Então, infelizmente, o sistema religioso também está corrompido e precisamos realmente exercitar o que Jesus disse. Examine as Escrituras. E como está escrito no livro de Efésios capítulo 6, falando sobre as armaduras de Deus, é a única arma de ataque que o crente tem, é a Bíblia, é a palavra, é a espada, que penetra até a divisão das juntas medulas do espírito e da alma, e penetra. Por isso, temos de estar a cada dia amando a Bíblia. A Assembleia de Deus, Ministério, ama a Bíblia, porque devemos amar a Bíblia. Se amarmos a Bíblia, iremos guardar no coração para não pecar contra o Senhor. Parágrafo 2. No sistema político e cultural, o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. 1 João capítulo 5, versículo 19, está escrito que no mundo jaz no maligno. O mundo não é do diabo, tudo é criação de Deus, mas o diabo quer roubar aquilo que é de Deus. Pautas progressistas de inversões de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, querendo destruir as nossas crianças, mudando até o sexo da criança, porque eles querem inverter a verdade em mentira. Uma criança que não pode decidir, não pode tomar decisões, mas quanto à sexualidade, eles estão dando liberdade para a criança com 5 anos decidir. Imagine que absurdo o que esse sistema político também está fazendo, cultural também está fazendo, querendo fazer, na verdade, com as nossas crianças. Infelizmente, algumas já são afetadas, mas temos de estar orando ao nosso Deus. Apologia ao aborto, quer viver uma vida promíscua e depois quem paga a conta é uma criança no ventre, inocente, que é morta de forma indefesa. Meu Deus, Deus, tenha misericórdia da nossa nação, deste mundo. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Legalização das drogas, da prostituição. E aí em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, está escrito: ai dos que ao mal chamam bem, e o bem mal, que fazem da escuridão de luz e a luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai daqueles que promovem algo como o próprio Isaías, profeta de Deus, estava falando, que nesse tempo ali, a Babilônia que destruiu Jerusalém, porque Jerusalém começou a se prostituir com os ídolos e outros deuses, e aí Deus permitiu que a Babilônia viesse a destruir. A censura contra quem defende os valores bíblicos. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem doutrinamento contrário à fé cristã. Neste contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Infelizmente, hoje, o certo está na cadeia, o inocente é julgado, mas o errado está solto. O corrupto está no poder. E, infelizmente, é uma inversão de valores. É o que Isaías já estava falando isso há séculos. Precisamos estar atentos. Jesus Cristo irá voltar. Estamos enfrentando perseguição. Aí muitas vezes a gente quer colocar na igreja alguns vídeos lá da perseguição na Coreia do Norte, em Cuba, na China, e estamos já enfrentando uma perseguição religiosa nos dias atuais. E precisamos estar
atento a essa realidade, utilizando o capacete da salvação para guardar a nossa mente contra essas ideologias loucas, malignas e nocivas que muitos estão influenciando a sociedade. Mas a igreja não vai parar. A igreja precisa avançar porque o próprio Jesus, que é o dono da igreja, disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus. Parágrafo 3. No sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita e imoral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos, o consumismo desenfreado, nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10 ao versículo 17. E os que controlam a economia impõem encargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Eu quero trazer 2 textos aqui falando sobre essa questão do enriquecimento. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, está escrito: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podes servir a Deus e a Mamon. É o próprio Jesus que está nos orientando que nós não temos de amar o dinheiro. Se amarmos o dinheiro, a gente vai escolher ou amar a Deus ou amar o dinheiro. E em 1 Timóteo, também capítulo 6, versículo 17, aqui é uma carta pastoral direcionada para o pastor Timóteo, o qual o autor é o apóstolo Paulo, orientando aquele jovem pastor a não confiar na riqueza. Olha o que ele diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis. O que o apóstolo Paulo orienta aos pastores é uma coisa, mas infelizmente não todos, mas a maioria estão enriquecendo, amando mais o dinheiro do que a obra de Deus, negociando, vendendo a igreja aos políticos também. E precisamos estar atentos, irmão. Porque se não tivermos ligado nesta palavra, iremos ficar. Porque aqui está se falando de líderes religiosos que estavam influenciando muitos mercenários no dia de hoje. E precisamos estar atentos para não sermos enganados por esse sistema maligno dessa grande prostituta que está seduzindo todo o corpo. Em todas as áreas, em todas as religiões, infelizmente, não aqui no sentido total, no sentido 100% de todas as religiões, mas a maioria delas. Infelizmente. Tópico 3, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Parágrafo 1, não negociar a ortodoxia bíblica. Bíblia Sagrada, não podemos negociar. A Bíblia é a única verdade absoluta. Hebreus, capítulo
4, versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, a Bíblia é a única verdade absoluta, penetra em nossa alma e nós iremos ter de tratar. Por isso, como eu falei anteriormente, a Bíblia é a espada, também uma espada de ataque. E precisamos atacar, confrontar este mundo com a palavra e não temer. Porque se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo contigo vai, então você tem de ir. Não tema, não ceda. Deus está contigo. Parágrafo 2. Formar o caráter de Cristo. Para formar o caráter de Cristo em nós, precisamos andar no Espírito e deixar que o Espírito Santo possa produzir em nós o fruto do Espírito. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fé, a mansidão e a temperança. Domínio próprio. Precisamos deixar que o Espírito Santo domine a nossa vida para formar o caráter de Cristo. Ou seja, temos de ser discípulo de Jesus. E sendo discípulo de Jesus, Jesus condenava o mal. Jesus sinalizava quando estava errado. Jesus falou para uma das maiores autoridades, Nicodemos, um fariseu, um doutor da lei. Jesus olhou para ele e disse: você tem que nascer de novo. E precisamos ter essa coragem, essa intrepidez de Jesus para falar a verdade. Doa a quem doer. Mas, se não tivermos alicerçado nesta palavra, não iremos conseguir. Iremos ser derrotados e iremos fazer parte do outro lado. Porque a teologia inclusiva é uma aberração. É uma aberração. É uma abominação aos olhos de Deus. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Parágrafo 3. Aguardar a volta de Jesus. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. A apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerra, fomes, peste e terremotos é um sinal da volta de Jesus. A proclamação do Evangelho também é o sinal da volta de Jesus. Então nós temos de entender que Jesus Cristo vai voltar. E precisamos estar preparados, guardado debaixo da potente mão do Senhor. Mas para isso, temos de estar lendo a Bíblia, ser guiado pelo Espírito Santo, para aguardar o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é a única esperança para este mundo, é a volta de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai voltar. Você está preparado? Eu estou preparado. Você está? Vamos nos unir, utilizar essa espada para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Conclusão: vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 28. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal,
Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Ensinar a doutrina bíblica, Mateus capítulo 28, versículo 20. Formar o caráter dos discípulos, Gálatas capítulo 4, versículo 19. E santificar-se para a vinda do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quem é a grande Babilônia? Pastor Rangel. Para a Testemunha de Jeová, os Mormons, Adventista, Maranata, Igreja Católica, Cristã no Brasil, que são seitas exclusivistas, onde acredita que só eles vão ser salvos. Para eles, no caso, de forma individual, a grande Babilônia são o quê? Todos menos ele. Então só eles vão ser salvos. Então os demais é a grande Babilônia. Só que a Bíblia não diz isso. Infelizmente, são seitas onde tem seus líderes, que seria o Papa evangélico, o Papa da Testemunha de Jeová, o corpo governante, os Mormons, a Adventista, que é a Ellen White, né, que é o Papa, o Papa Adventista. Então, outros também, a Igreja Católica tem um Papa. Então, é um líder que decide seitas exclusivista, onde só eles acham que vai ser salvo. E para eles, a grande prostituta, a meretriz, a grande Babilônia, são todos aqueles que não participam da seita deles. Lamentável eles interpretarem a Bíblia desse jeito, né? Somos hoje em média de quase 7 bilhões de pessoas. Quantas bilhões de pessoas passaram neste mundo e só eles vão ser salvos? E Abraão, de Moisés, de Davi, né, de Paulo, de Pedro, que eles não eram nem Testemunha de Jeová, nem Mormons, nem Adventista. O que será desses homens? Misericórdia, que Deus nos ajude. A grande Babilônia são todos aqueles que se inclinam para realmente a idolatria, também espiritual, para o dinheiro, para a avareza, para a devassidão, para os prazeres deste mundo, para a sexualidade, como eles estão fazendo aí a ideologia de gênero. Então, são todos aqueles que se inclinam para esse sistema maligno. Isso é realmente a grande Babilônia. Essa é a grande Babilônia. E precisamos estar atentos. Agora, só lembrando que o capítulo 17 de Apocalipse está falando ali de pessoas, não é a igreja que vai passar por aquilo ali. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E a igreja não irá participar disso. Agora, os que não se consertaram diante de Deus, que tiverem na grande tribulação, aí irá passar, irá também estar firme para não receber o sinal da besta, para que depois que a grande Babilônia vai cair. Apocalipse capítulo 18. Mas precisamos estar firme com Deus para não ficar nesse período da grande tribulação. A igreja vai prevalecer. Estamos em um período que o nosso Brasil está vivendo também esses momentos. A área política, econômica, social, também cultural, religiosa, está, não na sua maioria, mas está em uma inversão de valores. Mas precisamos levantar para ser um grande intercessor pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Eu vou comentando isso já há muitos meses. A igreja brasileira precisa acordar. Primeiro trimestre foi falando sobre avivamento. A igreja precisa se avivar para levantar, para orar, para Deus ter misericórdia. Porque se nós buscarmos a Deus, nos humilhar, como diz lá em 2 Crônica 7,14, se converter dos seus maus caminhos,
buscar a Deus, Ele vai perdoar os pecados, Ele vai sarar a terra. E precisamos clamar: Deus, sara o nosso Brasil, tenha misericórdia do nosso Brasil, se levante para ser um intercessor, mais um intercessor por essa nação chamada Brasil. O mal não vai prevalecer, a ideologia de gênero não vai prevalecer, a nossa bandeira jamais será vermelha, o socialismo, o comunismo, a legalização das drogas, do aborto não vai prevalecer, porque nós iremos nos levantar com essa espada que é a Bíblia e nós iremos ser mais do que vencedor. Amém? Que Deus abençoe. Será um trimestre maravilhoso, não percam a aula. Fica com Deus, abraços, que Deus abençoe e blinde a tua família, a tua fé, a tua esperança no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço para Deus colocar o capacete da salvação para você não negociar a sua salvação por nada, como Daniel. Daniel não negociou a salvação pelos manjares, o poder, mas ele continuou servo de Deus. Mesmo na Babilônia, Daniel permaneceu firme e fiel a Deus. Que eu e você possamos ser como Daniel, firme diante dessa grande Babilônia que estamos enfrentando nos dias atuais. Amém? Fica com Deus. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém?